Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, nós oramos por providência divina, não só financeira, mas a providência, meu Deus, de oportunidades, de portas certas, de boas conexões. Também te pedimos a providência, meu Deus, de outros tipos de recursos, para que possamos cumprir o nosso propósito, o nosso destino. Eu apresento diante de Ti, Pai, os desafios que cada pessoa tem enfrentado e coloco, Senhor, ela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela diante de Ti. Pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Oramos, Pai, para que seja quebrado agora todo ciclo de dificuldade, de escassez, todo tipo de obra contrária, de oposição ao crescimento, ao avanço, ao desenrolar das coisas na vida dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus também, quebrando completamente todo ataque espiritual, toda ação maligna, tudo aquilo que vem contra essa pessoa. Nós damos uma ordem que bate em retirada. Toda obra de inveja, toda obra de maldade, nós quebramos e cancelamos. Também desfazemos palavras malditas declaradas contra a vida dele, declaradas contra a vida dela. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição, toda praga lançada está por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que o sangue de Jesus está sobre essa casa, o sangue de Jesus está sobre essa família. Nenhuma arma forjada prosperará. E toda língua que ousar em juízo, nós a condenaremos. No nome de Jesus, nós declaramos a justiça de Deus e a providência do Senhor sendo liberada nessa vida e nessa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da noite. E hoje eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. E essa palavra, eu sei que se você caminhar por essa palavra e entender essa chave, Jesus é a chave. Jesus é a chave. Diga comigo, Jesus é a chave. Amém? Se você entender essa palavra, sua vida pode dar um salto, sim. Você sabe qual é a diferença de uma promessa barata para uma promessa de peso e que certamente se cumpre? É quem a fez. Nós temos uma certeza nas promessas de Deus e sabemos que as promessas de Deus, elas têm peso, não são uma promessa barata, elas têm peso porque quem as fez nunca quebrou uma promessa, nunca quebrou. Tem gente que tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus, tem dificuldade de acreditar em Jesus, porque nunca experimentou o cumprimento de uma promessa. Eu vim a crer em Jesus por uma experiência. Você precisa ter uma experiência com Deus. Eu já vi pessoas dizendo, não quero saber nada do Evangelho, não quero saber nada de Jesus, isso é uma coisa lá do passado, eu não quero me envolver com isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que você experimentar, você não vai querer viver outra coisa. Eu digo porque eu vivo isso. Eu conheci Cristo, eu não vim de um berço evangélico. Eu tive uma experiência com Jesus. Jesus é a chave da minha vida. Jesus quer ser a chave da sua vida. Os homens
igrejas, aonde tiver pessoas, vai haver falhas. Mas você nunca vai encontrar falha em Jesus e na palavra dele. A palavra de Deus não falha. Cristo não falha. Você pode descansar em Deus. Se você está em busca da verdade, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por isso, eu lhe convido a conhecer a Cristo. Sabe, algumas pessoas deixam de experimentar Cristo porque elas veem tantos escândalos, elas veem tantas coisas assim que elas dizem, eu não quero isso para mim. Mas não esqueça, os homens falham. Cristo e a sua palavra não falham. E se você experimentar as palavras de Jesus na sua vida, você vai conseguir vencer tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te faz sofrer. Isso não é uma promessa barata, como eu disse, é uma promessa com peso. Isso é uma promessa com peso. Jesus é a chave. Jesus é a chave. E claro, cada um faz essa chave, o que entende, o que tem temor. Eu descobri essa chave e uso para viver uma vida intensa com Deus, uma vida intensa com a minha família, cumprindo princípios, e eu sei que essas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Eu quero compartilhar um texto com você no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4 e 5. E antes disso, eu gostaria de pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração, porque Deus está fazendo algo aqui. Deus está fazendo algo através dessa oração e você não pode ficar de fora. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tinha sido uma noite longa para Pedro e para os seus amigos. Eles estavam cansados, sem dormir, e um sentimento de resignação invadiu o coração, depois de um dia tão frustrante que eles tiveram. Passaram a noite inteira e nada de peixe. E você sabe como nos frustramos quando não temos o resultado esperado no nosso trabalho. Aquele era o trabalho deles, era o meio de vida, era a empresa de Pedro, e as coisas não estavam bem. E eles então voltam para a margem e começam a lavar as redes para guardar, para pescar num outro dia. Mas então Jesus aparece junto com ele uma grande multidão, e ele está ali pregando e cura e liberta as pessoas, e todo aquele movimento na praia, e Pedro e os seus amigos ali, ajeitando as coisas do seu trabalho, organizando para que num outro dia eles viessem a pescar. Eles não pescaram nenhum peixe, eles jogaram suas redes com esperança, mas ao pegá-las, só receberam o vazio da sua decepção. Quantas vezes tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e nos esforçamos, e vamos por aqui, vamos por lá, e nos mexemos, e tudo acaba em frustração? Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu fali? Eu perdi tudo que eu tinha? Essas pessoas não tiveram uma boa noite de pesca? As coisas não deram certo para elas? E quantas pessoas estão assim, aonde elas tentaram resolver o problema no casamento, tentaram resolver o problema na empresa, tentaram se acertar com seus filhos e acabou tudo em decepção. Toda a esperança foi embora. E eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu empreendo num projeto, quando eu coloco a minha cara em algo, eu quero que aquilo dê certo. Mas e quando as coisas não dão certo? E quando as coisas dão errado? Aqui nós vemos que
as coisas não estavam dando certo para Pedro, não estavam dando certo para a empresa. Aí você me pergunta, então você quer dizer que com Jesus as coisas vão começar a dar certo? Com Jesus tudo dá certo. Não estou dizendo que você não irá ter mais desafios, que você não vai mais enfrentar dias difíceis ou dias de tempestades, mas você tem que entender que Jesus é a chave. Jesus é a chave, porque se Ele falar com você, se você se deixar ser guiado por Ele, se todas as coisas na sua vida serem controladas por Ele, se você colocar a sua vida nas mãos dEle, Ele vai levar você a um lugar de resultado. Eu vou repetir isso porque você precisa ouvir isso. Jesus pode te levar a um lugar de resultados. Porque por nós mesmos, nós podemos ter resultado num dia, ter resultado no outro dia, dar muito resultado. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Porque Jesus não é só a chave, sabe, que resolve os problemas familiares. Ele não é só a chave que tem o poder de curar. Ele não é só a chave que tem o poder de consertar as coisas quebradas na sua vida. Mas Ele também é a chave para você viver uma vida abundante aqui nessa terra. Ele é a chave para você viver uma vida plena. Ele é a chave para você viver uma vida feliz aqui nessa terra. Talvez você esteja cansado de tentar ser feliz. Você reuniu muitas redes cheias de decepção e você pensa assim, e agora? Bem, eu venho aqui para dizer para você que você pode reverter completamente esse fracasso. Faça como Pedro. Permita que Jesus, Ele entre no seu barco. Pedro estava ali lavando as redes e Jesus pede o barco de Pedro para subir e para falar com a multidão. E Pedro, ele não tem problema, sabe, de colocar Jesus para dentro. Ele abre seu coração, ele permite que Jesus entre. Você tem que permitir que Jesus entre na sua vida, mas verdadeiramente. Algumas pessoas até ouvem Jesus, mas não deixam Jesus entrar no seu barco. Não deixam Jesus ser o Senhor da sua embarcação. Não deixam Jesus ser o Senhor do seu destino. Tem muitas pessoas que vêm às minhas orações, eles são simpatizantes da fé, e eu digo para você, eu não quero forçar você, mas eu tenho uma ótima dica para você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Invoca o nome de Jesus e você será salvo. Deixa Ele assumir o comando da tua vida. Deixa Ele assumir o comando dos seus negócios. Deixa Ele assumir o comando dos teus sentimentos. Deixa Jesus, sabe, ser o centro da tua vida. Pedro ofereceu a Jesus o seu barco para ensinar uma multidão que estava na praia. E foi o começo do seu sucesso, porque Jesus é a chave. O começo do nosso sucesso é quando Jesus entra na nossa embarcação, quando Jesus entra na nossa vida. Você deve convidá-lo para o seu barco, oferecer-lhe o seu coração. E se você entregar a Deus o controle de tudo e se consagrar completamente a Ele, você poderá ouvir a voz do Mestre guiando a um lugar de abundância. Jesus disse para Pedro, vamos voltar para alto mar. E Pedro disse, Senhor, aí Pedro veio com as desculpas, eu já tentei, nós pescamos a noite inteira, nós somos pescadores, olha só, nós sabemos como as coisas funcionam. Mas Jesus deu uma direção, Jesus falou. Sempre que Jesus falar, Jesus não é que nem nós, que joga a conversa fora, que gasta saliva. Jesus, quando fala, as coisas movimentam. Aleluia! E Pedro então disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes, sob a tua palavra eu vou voltar a tentar. E eu fico imaginando Pedro na praia, dizendo aos seus amigos e aos seus funcionários, gente, tirem as redes agora, porque nós vamos voltar em alto mar. Mas Pedro, nós já pescamos, estamos indo embora. Não, eu vou lançar a palavra, eu vou, aliás, lançar a rede, porque agora eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra desse que subiu aqui no meu barco, então nós vamos tentar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você tem uma palavra de Deus,
você deve tentar. Quando você tem uma palavra de Deus, você deve bater na porta. Quando você tem uma palavra de Deus, você pode recolher os cacos, sabe, e dizer: eu sei que por essa palavra Deus vai restaurar tudo isso que está quebrado na minha vida. Eu venho aqui em nome de Jesus declarar sobre a tua vida que sob a palavra de Jesus você pode e você deve tentar. Sob a palavra de Jesus você vai conseguir. Sobre a palavra de Jesus as coisas acontecerão. Segura essa palavra porque é uma palavra profética sobre a tua vida. Sob a palavra de Jesus você pode fazer as coisas diferentes. Então Pedro foi guiado por Jesus e ele lançou as redes e teve um grande sucesso. Foi a maior pesca que Pedro já viu na sua vida, chamada de pesca maravilhosa. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é levado a um lugar de abundância. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é conduzido para um lugar sobrenatural, você é conduzido para um lugar de milagres. Depois da sua consagração, vem a obediência diária à vontade de Deus. Deixe-se levar por Jesus. Pedro obedeceu a ordem de Jesus, mesmo quando parecia sem sentido. Ele deixou de lado seus sentimentos negativos, de raiva, de desânimo, e se deixou ser guiado pelo Mestre. O que vai acontecer quando você se deixar ser guiado por Jesus? O que vai acontecer? Você acha que as coisas vão dar errado? As coisas podem ser difíceis, mas elas vão dar certo, porque Jesus é a chave. Deus abençoou Pedro com uma pesca tão abundante que seus amigos foram também abençoados. Confie na palavra de Jesus, espere o melhor, é o início de novas vitórias. E se você está aqui de repente me ouvindo e você ouve as orações aqui constantemente, falta uma coisa para você: colocar Jesus para dentro da tua vida. Porque como Pedro, ele estava escutando ali com a multidão que Jesus estava pregando, mas a vida de Pedro não mudou somente escutando. A vida de Pedro mudou quando ele colocou Jesus para dentro do barco. Aleluia! Coloca Jesus aí para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro das tuas decisões. Coloca Jesus para dentro das oportunidades. Coloca Jesus para dentro do teu lar. E essas brigas vão acabar, esse desrespeito vai acabar, esse esfriamento no teu lar vai acabar, essa sequência de azar, de dificuldade, de tantas coisas ruins que têm acontecido com você vai acabar. Por quê? Porque Jesus é a chave. Jesus é a chave. Coloca Ele para dentro da tua vida e as coisas vão começar a mudar radicalmente. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. E eu vim aqui com essa palavra. Coloca Jesus para dentro. Essa é a direção de Deus para a tua vida. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Coloca Jesus para dentro. É o que Deus está falando para você hoje. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Se você está me ouvindo nessa oração e quer convidar Jesus para entrar na sua vida, repita comigo essas palavras com sinceridade, acreditando nessa palavra que está borbulhando aí dentro de você nesse momento, e diga assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, entra na minha vida, entra na minha casa. Amém e amém. Pronto. Você deu início a um operar sobrenatural na sua vida. Você crê? Aleluia. Pedro sentiu tanto Deus naquele dia, e daquele dia em diante, ele passou a seguir Jesus. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Eu sigo Jesus na minha vida, porque eu tive uma experiência sobrenatural com Ele. E quando nós temos uma experiência com Jesus, nada mais é comum, nada mais é igual. Essa é a palavra que eu compartilho com você no nome de Jesus hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também anunciar com muita alegria o lançamento do Café com Jesus Kids, tá? Que é o nosso devocional para crianças. Olha que legal. Eu vou abrir aqui. Jesus e os peixinhos
do milagre, tá? Olha que tremendo. E aqui, quando vira a página, tem um desenho para as crianças pintar. Esse livro aqui, além de brincadeiras, de jogos, de muitos desenhos para pintar, nós estamos enviando esse kit de canetinha para as crianças se divertir. Elas vão aprender a palavra de Deus e também vão se divertir. O meu desejo e a minha oração é que as crianças sejam discipuladas. Eu disse para minha esposa, esse projeto foi um desafio para nós, mas ao mesmo tempo ele está carregado de propósito. Então, se você gostaria de presentear seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, entra hoje mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e adquira o livro Café com Jesus Kids. Vai ser uma bênção para a tua casa, vai ser uma bênção para os teus filhos, tá bom? Ele faz parte do Café com Jesus 2 e do Café com Jesus 1, que são nossos devocionais. Também vai ser um devocional para as crianças, porque tem histórias bíblicas e tem princípios bíblicos e vai abençoar toda a tua casa. Eu creio nisso, amém? Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. O link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. Espero que sua família e seus filhos sejam muito abençoados. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aqui junto conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Lembrando que esse final de semana eu tenho um tour profético no sul do Brasil. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e no domingo estarei em Novo Hamburgo. Serão 3 dias de tour profético. Eu, minha esposa, minha equipe estaremos semeando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91, quero compartilhar com você e mais uma vez peço que você me ajude a compartilhar. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários, escreve aí a palavra provisão, porque é isso que nós estamos orando. O Senhor nos deu essa direção e nós vamos nos manter firmes até domingo, orando por provisão. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças e eu estou orando, eu estou crendo que nesse propósito Deus vai dar estratégias, Deus vai dar saídas financeiras, Deus vai prover, amém? E Deus vai abençoar. Então eu creio, diga assim comigo: Jesus é a chave da minha vida, amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre você, que se você ouvir a voz de Deus, a voz de Deus vai levar você para um lugar de abundância. Ouça a voz de Deus hoje, ouça a voz de Jesus, amém? E compartilhe essa oração, manda aí para parentes, para pessoas próximas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Livra do mal, Pai, livra do laço Satanás, e que toda pessoa, Pai, que tem enfrentado batalhas até mesmo a nível mental, com frases ou com palavras de derrota,
de dúvida, que toda ação contrária a essa pessoa cesse agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua voz, ó Deus, vai levar eles a um lugar de abundância, a um lugar de avanço, a um lugar de rompimento. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e dizemos: Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Eu oro por grandes provisões entrando na vida dessa pessoa, entrando no seu caminho, entrando na sua empresa, entrando nos seus projetos e também nos seus sonhos. Que todo tipo de atrapalho, que todo tipo de atraso, que todo tipo de luta para que as coisas vinguem, para que as coisas funcionem, nós oramos agora declarando que cesse completamente toda ação contrária. E declaramos vitória a essa pessoa. Senhor, dá sabedoria a ela, dá graça, dá favor, coloca as pessoas certas, libera abundância, libera fartura, libera ideias, libera estratégias, dá soluções a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e eu peço a intervenção do Senhor sobre a vida dela, a intervenção do Senhor sobre sua casa, a intervenção do Senhor sobre a sua família. Livra do laço maligno, livra da obra do passarinheiro em nome de Jesus, da maldade, daquilo que vem contra ela, e da vitória, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor tire pessoas de situações complicadas, de situações impossíveis. Oramos por intervenção, oramos para que a mão do Senhor se movimente em favor dessa pessoa e dê vitória a ela em nome de Jesus, e que essa abundância entre na casa dela, essa abundância entre na família dela, que Jesus, a sua palavra, a sua presença, a glória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lugar, em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês em oração. E também te peço, me cubra em oração, porque estaremos nesse tour profético, abençoando a vida de muitas pessoas no sul do Brasil. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que a bênção, a paz, a alegria, a força do Senhor está sobre ti e sobre todos da tua casa. Oramos por proteção divina, que seja quebrado agora toda obra de inveja, de maldade, de difamação, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, e que toda oposição espiritual contra a tua casa, contra teus projetos, contra a tua empresa, seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nos encha de amor, nos encha de misericórdia, nos encha de bondade, para que nós possamos viver de forma leve, de forma pacífica aqui nessa terra. Espírito Santo de Deus, nos conduza segundo o teu propósito e segundo o teu querer. Colocamos tudo diante de ti e pedimos o teu favor. Pedimos que a unção do Espírito Santo esteja guiando a nossa vida. A unção do Espírito Santo esteja sobre nós. E também oramos, Pai, apresentando toda a carta para Deus, no nome de Jesus Cristo. Colocamos diante do Senhor todo pedido de oração, toda oração específica que está sendo feita em favor da família, em favor da saúde, em favor da união, em favor, ó Deus, dos projetos pessoais, das realizações, daquilo que está sendo trabalhado, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos tudo diante de Ti e pedimos, Pai, traga respostas, traga livramentos, traga saúde, traga força, traga um ânimo novo, Senhor, e tira toda perturbação e opressão. No nome de Jesus nós damos ordem para que toda ação maligna bata em retirada, retire-se no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, e eu quero expressar a minha gratidão, ó Deus,
a tua presença, a tua gratidão pela direção do Espírito Santo em nossa vida e pela justiça do Senhor em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Graças te damos, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e depois eu estarei orando por você. E hoje nós vamos orar pela paz. Nós vamos pedir a paz de Deus. Então, no final, nós vamos orar para que essa paz ela entre no teu ser, ela entre na tua casa, ela entre dentro da tua empresa. Porque o que eu mais ouço são pessoas dizendo para mim, dentro da minha empresa é um caos, é brigas, é confusões, é gente que não para, é conflitos, é bagunça. Bem, você precisa da paz de Deus. Essa paz Jesus Cristo tem para nos dar. É a paz que excede todo entendimento, porque ela vai além das circunstâncias. Porque tem gente que só tem paz quando está com dinheiro no bolso, só tem paz quando está realizando um sonho, só tem paz quando as coisas estão dando certo. Mas quando acontece qualquer desnível da vida, ela já volta a ter perturbações, ela já volta a ter preocupações que de alguma maneira estão arremetendo ela para baixo. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra: aprenda a agir sem deixar nada lhe incomodar. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem para a maioria das pessoas, porque elas não conseguem se mover enquanto tem coisas lhe incomodando e lhe perturbando. Eu quero mostrar para você um versículo bíblico, Provérbios 16:32, que diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você que ter longanimidade, ou seja, estar em paz, e uma paz longa, procurar estar em paz é a melhor coisa. A Bíblia diz também: bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Isso é uma promessa de Deus, ser manso, ser pacífico. Tem promessa, a Bíblia chama de abençoado, porque certamente você ser manso, você ser uma pessoa pacífica, isso vai trazer resultados para a sua vida. Até porque eu creio que as bênçãos de Deus na nossa vida, como eu ministrei na oração da manhã, as bênçãos de Deus, elas trazem paz na nossa vida e não trazem dores, não trazem perturbações, porque a bênção também está ligada à paz. Não permita que as circunstâncias que você está vivendo ditem a sua paz. Então, mesmo que as coisas estejam bem, não é isso que me dá paz. E se as coisas estiverem mal, eu tenho que ter paz, apesar de as coisas não estiverem tão bem. Porque você já ouviu aquele ditado que quando o problema financeiro, as dívidas, entram por uma porta, uma família, o amor sai pela outra porta? Porque toda pessoa que condiciona a sua paz às circunstâncias, ela é uma pessoa que a qualquer momento ela pode desestabilizar. A qualquer momento ela pode, ir para o fundo do poço, porque ela está muito conectada às circunstâncias e não à paz de Deus. A paz é um estado de espírito, é a paz que Cristo tem para nós. Não são as circunstâncias favoráveis que vão me dar paz. E é isso que o mundo tem trocado. Ele tem trocado momentos de paz por uma paz duradoura que só Jesus Cristo pode dar. Quando você aprende a agir como se nada o incomodasse, não significa que você está ignorando a realidade das coisas, mas significa que você está se elevando acima dela.
através da sua fé em Jesus, através da sua fé na palavra, através da sua fé que as coisas darão certo, através da fé que Deus é o seu defensor e que nenhum mal pode lhe atingir e que você está guardado por Deus, que você está na palma das mãos de um Deus vencedor. Domínio próprio não é apenas uma questão de educação, é uma disciplina espiritual, é uma arma secreta que nós devemos usar. Quando você aprende a se controlar, a se dominar, é por isso que lá no texto de Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Porque a pessoa longânima, ela vai sempre buscar a paz, do que aqueles que acham que só tem paz com guerra. Só tem paz com guerra. E, na verdade, você precisa viver a paz, independente de qualquer outra coisa. Seu maior poder nunca estará em reagir, mas em permanecer. É por isso que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Permanecer como? Permanecer confiando em Deus. Isso não significa que você não tenha que fazer nada, certo? Mas isso significa que você não vai perder a sua paz, mesmo que você esteja enfrentando oposição. Porque algumas pessoas pensam da seguinte maneira, que paz é você não fazer nada. Ao contrário, é você tomar todas as medidas necessárias sem perder a paz, sem perder a alegria. Nós vivemos num mundo agitadíssimo, mas nós temos que aprender que apesar das agitações, das águas turbulentas e de tantas coisas que aparecem no caminho, nós precisamos viver num estado de constante paz, porque estamos conectados em Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Você já ouviu alguém dormir tranquilamente numa tempestade? Sabe aquelas tempestades onde tem raio, onde tem ventos fortíssimos que parece que vai arrancar o telhado da casa? Sabe aquela tempestade onde o vento ele urra? Bem, a Bíblia diz que um homem conseguiu viver em paz e dormir mesmo em uma tempestade. Em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 40, eu quero ler essa passagem para você. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você já passou por uma turbulência forte no avião? Não é uma sensação boa. Aqui, a Bíblia diz que os marinheiros, os homens que eram pescadores, que eram experientes com todo tipo de tempestade, de temporal, eles estavam apavorados, totalmente. E a Bíblia diz que começou a entrar água para dentro do barco. E eles se desesperaram, se descontrolaram. Não havia domínio próprio naquele momento. E então eles foram até Jesus e disseram: acorda, porque nós vamos morrer. E então Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que se tornou uma bonança. O ambiente mudou, a realidade mudou, tudo mudou. Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Por que ele estava tranquilo? Apesar, sabe, da tensão, apesar da perturbação. As tempestades, elas virão na nossa vida, mas nós temos que aprender a não nos desesperar. Jesus, ele não prometeu mares calmos, mas ele prometeu que a sua presença
estaria conosco. A sua presença habitaria conosco. Isso faz toda a diferença. Em Isaías 26, no capítulo 3, diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como fazer isso? Porque aqui está escrito que ele manterá em perfeita paz quando a sua mente estiver fixa nele. Eu estou crendo em Jesus, eu confio nele, ele não vai me desamparar, ele não irá me abandonar e eu irei sobreviver a toda essa tempestade. É um foco interno. Lembre-se disso, é um foco interno, não é uma condição externa. Focar em Jesus, focar naquele que tem o poder de me guardar. Você não está lutando para consertar as coisas com as suas próprias forças. Você está se firmando na confiança, na fé em Jesus, na fé na palavra de Deus, que nunca falha. Você não precisa reagir com medo. Você não pode responder com fé e com medo ao mesmo tempo. O ponto de ação hoje que Deus está falando para você é: mantenha-se calmo, confiando em Jesus, porque alguma coisa boa Ele vai fazer. Deixa eu contar uma história para vocês a respeito de um empresário. Tinha uma grande empresa e começou a acontecer uma turbulência no mercado financeiro e eles dependiam muito da bolsa. E então todo mundo apavorado e empresas quebrando e gente torrando patrimônio para poder segurar as pontas. E este homem, todo santo dia, ele fazia uma oração. Ele colocava a vida dele nas mãos de Deus, as suas decisões, e ele foi tomando uma decisão após a outra durante aquela crise, de maneira ponderada, confiando em Deus, sabe? Mesmo que o vento estava soprando forte contra a empresa dele, ele se mantinha confiando em Deus, fazendo suas orações silenciosas, até que toda aquela crise passou. Durou de 6 meses a 1 ano. E quando passou, um dos funcionários dele, que tinham mais acesso a ele, chegou e perguntou: como é que você consegue ter esse sangue de barata, de ser frio em um momento assim tão tenso que muita gente quebrou? E ele disse: porque eu aprendi a manter a minha fé em Deus em meio às dificuldades. Toda decisão que eu tomava, eu orava para não tomar uma decisão emocional, não tomar uma decisão baseado, em todas as notícias que estavam chegando naquele dia. Mas eu tomava as decisões ignorando toda a tempestade e me mantendo em Deus. Você precisa focar em Deus. Jesus não silenciou a tempestade para impressionar os discípulos, mas para revelar uma verdade ainda mais profunda. Você sabe qual que é? A paz não se encontra nas circunstâncias, mas a paz está em Jesus. Diga comigo: a paz não está nas circunstâncias, mas está em Jesus. Ele não apenas acalmou o mar, como também expôs a tempestade que havia dentro de cada um daqueles discípulos. Há tempestades que podem estar dentro de nós. E essas tempestades que estão nos impedindo de ver quem está conosco, a presença de Deus. A presença de Deus está comigo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das perseguições, apesar da maldade das pessoas. A presença dele está comigo. E mesmo que, tenha entrado um pouco de água no meu barquinho, eu confio que Deus me susterá, que a sua poderosa mão me guardará. Por isso, não deixe a tempestade ditar o seu estado de ser. Não entregue sua paz aos problemas. Fale de paz quando o mundo fala de medo. E o mais importante, mantenha-se conectado àquele que o mantém em perfeita paz. Não por acaso, mas por uma escolha.
eu decido confiar em Jesus e eu vou até o fim com Jesus. Então não importa o quão barulhenta está a minha vida, não importa o tanto de coisa que venha contra mim, eu creio que Deus é aquele que me sustenta. Ele está me segurando, Ele está no centro da minha vida. É uma decisão diária, intencional, de colocar a sua carne, seus impulsos, suas emoções sob a autoridade de Deus. Todos os dias, Paulo escolhia renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Provérbios 29:11 expressa dessa forma: o tolo dá vazão ao seu espírito, mas o sábio o retém em silêncio. Esse é o segredo. Reter as emoções, confiar em Deus. Senhor, eu vou me acalmar porque Tu estás no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não sinta raiva, tristeza, decepção. Significa que você não deixa essas emoções influenciarem as suas decisões. Você aprende a parar, a respirar, a recuar antes de intervir, porque você sabe, sua presença está comigo, não temerei. Diga assim comigo: sua presença, Jesus, está comigo, não temerei. Essa é a palavra que eu compartilho com você hoje. Espero que essa palavra ela possa ter feito a diferença na sua vida e que você possa fixar o seu foco em Jesus, na palavra de Deus, e não deixar as tempestades, tumultuarem a tua vida, lhe destruírem. Você tem que se manter em Deus calmo, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Por isso, cuide das suas decisões, porque as suas decisões, sim, decisões erradas, fora da vontade de Deus, sem ouvir a Deus primeiro, podem trazer um naufrágio, podem trazer um problema muito pior do que o que você está passando. Então confie em Jesus, mantenha calma antes de tomar as suas decisões e Deus lhe guiará em perfeita paz. Creia em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar nesse domingo. Eu estarei ministrando às 9 da manhã. Teremos 2 cultos, 9 da manhã e 18h30. Mas eu estarei no culto da manhã, onde teremos também Santa Ceia, e será uma grande bênção. Anota o endereço aí para você estar com a gente. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero falar dos nossos livros. Eu não tenho só esses 2 livros, gente. Eu já escrevi 20 livros, todos eles relacionados ao profético, relacionado à voz de Deus, relacionado a ouvir, a ter intimidade com Deus. Nossos livros vão te ajudar e vão te abençoar, vão enriquecer a tua vida. Leia nossos devocionais, mas nunca esqueça que antes de pegar qualquer livro, seja o meu, seja o de qualquer outra pessoa, leia a sua Bíblia primeiro. Certo? Leia a sua Bíblia. E depois sim, daí você pega um livro, você pega um devocional e você ali vai pegar a direção para começar o teu dia. Cheio da graça, cheio da palavra de Deus. Às vezes, o que você vai passar no dia, você leu no início do seu dia. Deus falou com você, certo? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius7.com.br. E se você não é aluno da nossa academia, vem se tornar nosso aluno. A academia aqui no Global tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu também estou ao vivo na academia segunda, terça e quarta, certo? E depois de entregar instruções, eu dou conselhos, eu tiro dúvidas ao vivo. E tem sido algo tremendo. Você pode se tornar aluno da academia aqui no Global indo até o nosso site www.vinicius7.com.br. Quero pedir para você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Você não vai se arrepender. Vai ser bênção na sua vida, pode ter certeza. Ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega aí a sua carta para Deus, amém? E eu quero fazer um pedido a todos vocês. Domingo nós vamos encerrar esse propósito, certo? Domingo nós vamos encerrar. Restam 3 dias para nós encerrarmos esse propósito. Eu gostaria de lançar um desafio para você, de você estar comigo ao vivo, amanhã às 6 da manhã, às 18, no sábado e no domingo. Que você faça um esforço para estar ao vivo, para estar, sincronizado no mesmo horário. Mesmo que, eu sei que às vezes não é possível, mas se for possível, você estar ao vivo junto comigo, amanhã às 6 da manhã, às 18 horas, e no sábado e no domingo, que estamos agora no encerramento desse propósito da Carta para Deus, eu creio que vai ser muito importante. Então, se você aceita esse desafio, te espero amanhã às 6 da manhã, ok? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti toda a carta para Deus, toda a oração específica. E nós oramos pedindo respostas do Senhor, pedindo intervenção. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga a paz para dentro do coração de cada pessoa que está participando desse propósito, que está nessa oração. Meu Deus, que toda tempestade dentro deles acalme-se agora, e que a paz de Jesus Cristo entre e comece a governar o interior dessa pessoa. Tira a perturbação, tira as opressões, tira a insônia, tira a aflição, tira os incômodos e traga a perfeita paz para dentro da alma, para dentro do coração, na mente dessa pessoa. Nós queremos firmar o nosso pensamento, o nosso foco em Jesus Cristo. Ele está conosco, sua presença está conosco, por isso não temeremos, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco e confiamos nele totalmente. Declaramos a Deus a nossa dependência total e completa de Ti. E no nome de Jesus Cristo repreendemos agora toda seta de Satanás, todo laço do passarinheiro, toda arma forjada, toda ação maligna. Nós dizemos, sai do caminho dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com o Teu favor. E também oramos por justiça divina na nossa vida e na nossa família. Amém e amém. Amém. Que você possa compartilhar essa oração porque você foi abençoado. Compartilhe com outras pessoas. No dividir o pão, a multiplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa oração e eu te espero amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.